Gravando. Oi, pessoal da gravação. Compartilhar a tela aqui. E falar nisso, a aula da semana passada foi gravada? Então, Da outra semana. a aula da semana passada não foi gravada, mas porque só veio um menino, né, o Luan. Mas todo o assunto que eu falei com ele na semana passada, não foi semana passada, porque foi feriado, foi na semana retrasada. Eu vou retomar hoje aqui, tá bom? Então não tem problema. Tudo que eu falei lá com ele, eu vou falar Bem, hoje. então. Mas se quiser também continuar, porque o assunto eu já tenho um pouco de conhecimento também. Eu já estudei o que foi passado semana passada. Então eu faço uma revisão Retrasada. rápida. Eu faço uma revisão rápida, então. Tá bom, tá bom. É porque aí fica gravado também, né? Exatamente. Aí o pessoal vai poder assistir, que não souber. Começando nossa aula de inglês hoje. Vamos lá. Hoje o nosso tema vai ser artigos, pronomes demonstrativos e verbo to be. O verbo to be a gente vai dar uma revisada só porque a Carol já deu esse assunto com vocês na semana em outra semana, que vocês já tiveram aula sobre verbo to be. Então vou dar só uma revisada e praticar bastante exercício. Qual é seu nome mesmo? Eduarda. Eduardo, você já falou que já sabe, né? Artigo, pronome demonstrativo e o verbo to be, como que tá? Uhum. Você já sabe mais ou menos quase tudo, né? Então vai ser mais uma revisão e exercícios, né? É bom uma revisão e treinar um pouquinho. Sim, verdade. Então, começando com artigos. Nós temos os artigos a e an, que são os artigos definidos, né? Que é quando você se refere a coisas e pessoas que são específicas. E o próximo que eu vou falar, que é o the, ele é usado para coisas que não são específicas. No caso, na verdade, eu inverti a ordem. O the, que é para objetos específicos. Por exemplo, o livro de Maria, de Maria's Book. É o livro dela, entendeu? Então é bem específico. Então, nesse caso, a gente usa the. Já o e o an, eles são artigos que são indefinidos, ou seja, você pode se referir a qualquer coisa. Por exemplo, an banana. No caso, é a banana, né? É qualquer banana, entendeu? Agora, você fala de banana, é algo específico. É a banana que você está falando, entendeu? Então, basicamente, essa é a diferença. E agora, nesses artigos a e an, a gente tem uma regrinha que a gente precisa aprender que é bem importante, né, para não esquecer. Aí tem o artigo a, que a gente usa diante de palavras que comecem com som de consoante. Isso é muito importante, é o som, não é só começar com consoante, é o som da consoante. Por exemplo, a glass of water, um copo de água. Dá para ver que glass começa com som de consoante, que é o G, né? G é uma consoante. Então, você coloca o A no início. Então, abaixo tem outro exemplo, que é a cup of coffee. Você usa o A por quê? Porque o C é uma consoante. E não só porque é uma consoante, porque tem som de consoante. Mais à frente a gente vai ver outros exemplos que são exceções devido a essa regra de ser, no caso, o som, e não necessariamente a vogal ou a consoante em si. E agora o when, por exemplo.
a gente pode usar an diante de palavras que comecem com som de vogal. Novamente, som de vogal, não é só a vogal, é o som da vogal. Por exemplo, an ice cream, um sorvete, o significado dessa frase, né? O I é o quê? É uma vogal, né? E tem som da vogal também, que é o I. Aí você tem que relembrar um pouco do alfabeto também. O I tem som de I, ou seja, é uma vogal. Então você usa N. Então fica an ice cream. Agora quando você, no próximo exemplo, an apple, você usa N também, por quê? Porque o A é uma vogal. Entendeu a diferença? No caso de hospital, por exemplo, aí vai o A, né? A Isso hospital, mesmo. porque tem som de consoante. Isso mesmo. A hospital. Porque esse H do hospital, né, tem som de R. É um H meio com som de R. Então se fala a hospital. Quando, por exemplo, o H tem som mudo, a gente usa N. Por quê? Porque a palavra, por exemplo, hour, que significa hora, ela tem o H mudo e depois vem uma vogal, que é o O. Então, assim, se o H tá mudo, a gente corta o H e começa pelo O, entendeu? Então, fica an hour, porque o som que predomina é o da vogal. Explicando um pouco do de, que é o nosso artigo definido, eu trouxe esse texto aqui, que eu vou ler e explicá-lo melhor ao decorrer dessa aula. Os artigos definidos referem-se a um objeto específico, como The Maria's Book, o livro de Maria, que não é de qualquer pessoa, pois no discurso especifica-se de quem é o livro. Então, é aquilo que eu falei anteriormente, né? Esse artigo the, ele é para coisas específicas, como o livro da Maria. Isso podia ser The Diogo's Book, o meu livro, no caso, né? O livro do Diogo, entendeu? Seria algo específico. Em inglês, o artigo definido é the para todos os gêneros e números. Portanto, se o substantivo estiver no plural ou no singular, for masculino ou feminino, o artigo a ser usado será o the. Então, pessoal, não importa o gênero ou número. Para quem não sabe, gênero e número é o seguinte: gênero é a quantidade. Se está no plural, se está no singular, pode ser os patos ou o pato. Vai ser the duck. Não importa a quantidade, entendeu? Vai ser the ducks. No caso, a próxima palavra você coloca no plural, né? Mas o the continua a mesma coisa. Como no caso dos patos, né? The duck, o pato. The ducks, os patos. Porque ducks é o plural de duck, né? Que é pato. Então, vamos lá. Isso também se for masculino ou feminino. Não importa se é, por exemplo, a enfermeira ou o enfermeiro. Vai ser the, entendeu? Não importa se é a doutora ou o doutor. Vai ser the doctor, entendeu? Então, isso é até legal do inglês, que é uma facilidade, né? Porque no português a gente tem que ficar sabendo o que é no masculino, o que é no feminino, né? Para os gringos é algo bem difícil. Você ia falar alguma coisa? Não, pode continuar. Pode falar. Não, pode continuar. Tudo bem. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, the girl, a garota. The boy, o garoto. Ou seja, não muda em relação ao gênero. Os dois se referem a garota e ao garoto. Então, é the para a mesma coisa. The woman, as mulheres. E the men, os homens.
Novamente, não muda o the em relação ao gênero. E explicando rapidamente aqui a diferença de woman, o plural, né, dessa palavrinha. É um plural irregular, né? Porque woman significa é o plural de mulher, que é woman, né? Então esse é o plural esse é o plural de woman, as mulheres, né? É com E, né? E the man é a mesma coisa que the woman, é só lembrar do E e o A. O que tiver A é no singular. O homem, the man. E the man com E é plural, os homens. Entendeu a diferença? Às vezes isso confunde um pouquinho, mas é só lembrar. Com é plural e com A é singular. Beleza? Pode continuar. Ok. Agora vamos praticar então, né? Vamos completar as lacunas com A ou N. Vamos lá. Garden, você acha que é com A ou N? A, Beleza. Umbrella. N, N? Isso aí. Hour. aí vem o N também, porque o H não tem som. Isso aí. University. N, Tem certeza? né? Ou não? Uniform. Vai ter as respostas no próximo slide. Uniform. N, Tá, agora vamos ver o gabarito. Ficou a garden, se acertou, né? An umbrella, acertou também. An hour, acertou também. E a university. Sabe por que que é a university ao invés de an university? por quê? Porque o U tem som do Y, de yellow. E Y é o quê? É uma consoante, Ah, né? nossa, Entendeu? não sabia disso. É por isso que eu falei anteriormente, que lembra do som, não necessariamente vai ser a, a palavra que vai definir se você vai usar A ou N. A letra, no caso, que vai definir se você vai usar A ou N. Vai ser o som, entendeu? E a uniform. É a mesma coisa, né? Tem som de Y. É, Isso aí. São pegadinhas, né? São essas exceções aí que tem, que confunde às vezes. Agora, vamos falar de demonstrative pronouns, que são os pronomes demonstrativos. Você sabe o que são pronomes demonstrativos? é o that, these, those e Isso this. aí, isso aí. Vamos lá. This é para um objeto ou algo que está próximo de você e é uma coisa só, no singular. No português a gente fala isto, este ou esta. Algo que está próximo da gente, que é uma coisa só, que está no singular. E o these, que são o estes ou estas no português, a gente se refere a mais de um objeto que estão próximos do locutor, ou seja, de quem fala. Então, esses dois lápis, por exemplo, que está aí na imagem, estão próximos do dedinho que está apontando. Então, isso quer dizer o quê? Que são dois objetos que estão próximos do dedinho que está apontando. Isso significa que é para usar these, porque são duas coisas que estão próximas de quem está apontando, de quem está falando. Entendeu? E that é o contrário. É algo que está distante
e que está singular, no singular, que é algo que está sozinho, uma coisa só. Então, essa casinha ali, por exemplo, está bem longe do dedinho que está apontando. Então, você usa that, porque é uma casinha só que está longe do dedinho que está apontando. Você usa that. E those é para mais de um objeto, vários objetos que estão distantes de quem fala. Então, por exemplo, nessa imagem, tem duas casinhas bem longe do dedinho que está apontando. Então, você usa those, porque são duas coisas distantes de quem está falando. Agora vamos praticar um pouquinho. Antes de praticar, vamos ver alguns exemplos. This pencil is mine. Este lápis é meu. Então aí dá para ver que é um lápis só que está próximo de quem está falando. This pencil is mine. Agora, these pencils are ours. Estes lápis são nossos. Então, são lápis que estão próximos da pessoa que está falando, que são vários lápis, não é só um. Então, você usa this. E that house is mine. Aquela casa é minha. Então, você usa that porque é uma casa só e está longe de quem está falando. Então, é that. Those houses are beautiful. Aquelas casas são bonitas. São, novamente, mais de uma casa que está longe de quem fala. Então, a pessoa está lá longe e está falando, olha lá aquela casa, que bonita. Entendeu? Então, aí nesse caso, a pessoa vai ter que usar those. Those houses are beautiful. Vamos treinar um pouquinho o speaking? Repete essas frases, por favor. This pencil is mine. These pencils are ours. That house is mine. Those houses are beautiful. A pronúncia tá boa. Parabéns. Obrigada. Agora vamos fazer os exercícios. Nesse primeiro do carrinho, vamos na ordem, né? De cima para baixo. Essa aí, você acha que é o quê? That. Isso aí. Ele está distante. E Tá é só um carro. distante e é só um carro. Isso aí. E não vou corrigir agora. Vou corrigir no próximo slide. Vai falando. Eu queria que você falasse a frase inteira. Não sei se você sabe falar carro em inglês. Aí você fala a frase inteira. That car. Entendeu? That car. Aí Próximo. no outro vai ser those cars. Isso. This bird e these birds. Isso aí. That car, those cars, this bird, these birds. Isso aí. Agora vamos revisar o verbo to be, que está em outro material. Para o pessoal da gravação, eu vou ler aqui para vocês um trechinho do material que eu vou estar enviando no grupo, tá bom? E é só lembrando que é só uma revisão, né? Que a Carol já deu esse conteúdo com vocês. Na língua inglesa, o verbo to be exerce mais de um papel. Além de ter o sentido de ser e estar em português, ele também tem a função de verbo auxiliar, ou helping verb, em outros tempos verbais. Ou seja, ele acompanha o verbo principal da frase. Então, o que isso quer dizer? Ele não é só um verbo que significa ser ou estar. Ele é um verbo auxiliar também que você vai ver muito em muitas estruturas de tempos verbais diferentes. Por exemplo, o tempo contínuo, né? Por exemplo, present perfect continuous, que vocês são do inglês básico, não devem ter visto ainda, né? Mas
Eu vou pegar umas notas aqui para exemplificar melhor. Mas é usado nesse tempo verbal, entendeu? Vou pegar, por exemplo, deixa eu pensar aqui. O Past Perfect Continuous. Vou dar um exemplo aqui de frase que a gente usa o verbo to be. I had been painting the house every year. Nessa frase, eu disse que, com o sentido de eu já estive pintando essa casa todo ano, entendeu? E onde é que o verbo to be entra nessa frase? Você sabe, Madu? O verbo to be Sim, e be. been, exatamente. Então, por que é importante ter uma base boa de verbo to be? Porque você vai, quando estiver no inglês intermediário, usar esse verbo conjugado em formas diferentes para formar tempos verbais mais complexos, como past perfect, perfect continuous, né, que a gente usa no particípio passado, que é o been. Então, eu não vou explicar isso nessa aula, vamos deixar isso para a próxima, porque essa turma é do básico. Mas só para explicar melhor a importância do verbo to be, que eu dei exemplo do past perfect continuous. Então, vamos relembrar aqui o que pede cada pronome, o verbo que pede cada pronome. I fica com am, you are, aí vem he, she e it, né? Que pede o is. We, you e they pede are. Aí a gente tem as formas afirmativas, negativa e interrogativa. Na afirmativa, a gente fica na estrutura seguinte: sujeito mais verbo mais complemento. Então, por exemplo, Maria is tall. Maria é o sujeito. O verbo é o quê? É o is. Porque que a gente falou, Maria é ela, não é? Ela é o quê? Ela é she. E she pede o quê? Is. Então, she is. Maria is o quê? Ela é o quê? Ela é tall, alta. Tall é alta. Então, o tall é o complemento. Então, a frase fica Maria is tall. Vou ver se dá para desenhar aqui. Acho que dá. Ah, dá para colocar texto. Legal. Aqui. Maria is tall. Coloquei meio desalinhado. Enfim. Maria is tall. Maria, sujeito. Isso é o verbo. E tall é o complemento. Então, essa é a forma afirmativa. Uma das mais fáceis, né? Só colocar o sujeito, o verbo, de acordo com o pronome, né? Se é you, are, o they, we. Aí você vai ver naquela tabelinha, que é bom vocês decorarem. E aí vem o complemento, é o que você quiser. Certo? Aí vem a forma negativa, que é sujeito mais verbo mais not mais complemento.
A única diferença que vai ter na forma negativa é que você vai colocar o not depois do verbozinho. Então, por exemplo, Maria is not tall. Maria não é alta. Então, veja só. Eu não vou falar Maria not is tall. No inglês, a gente vai inverter essa ordem. Para Maria is not tall. Que quem quiser pode escrever no inglês mais informal, né? Isn't. Essa é a forma contraída do is not. Depois vocês podem olhar essa tabelinha de verbos da contração desses verbos. Eu não sei se a Carol já deu isso. Mas é bem facinho. Você pesquisa lá no Google. Contração do verbo to be. Aí vai aparecer lá. Are not fica aren't, né? Assim, vou escrever aqui. Aren't. Basicamente, você come o O, né? E troca o O por esse tracinho em cima. Então, percebeu? Maria is not tall. Maria não é alta. Maria, mais o verbo que é is, mais not, mais tall. E sendo not depois do verbo. Agora, na forma interrogativa, também é bem simples. Você vai colocar o verbo mais sujeito mais complemento. Você vai trocar a ordem novamente. Você vai colocar o verbo lá para frente e o sujeito do lado. Então, se você quiser perguntar Maria é alta, você vai ter que colocar assim. O verbo mais sujeito mais o complemento. Is Maria tall? Maria é alta? Então você vai colocar essa ordem aqui. Do verbo vem primeiro, depois o sujeito, que no caso é a Maria, depois o complemento, que é tall. Certo? Alguma dúvida até agora? Não, pode continuar. Ok. Só um momento. Então, é essa a estrutura afirmativa, negativa e interrogativa do verbo to be. Agora eu posso tirar o desenho. Então, retomando aqui uma revisão na tabelinha. Forma afirmativa. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Lembrando que o it é um pronome neutro, né? Que no caso pode se referir a animal, a coisa, objeto, ou também para falar de coisas do clima, por exemplo. Por exemplo, a chuva, né? Você pode falar It's rain today. Então, fica essa frase precisa desse pronome para falar de fenômenos climáticos. Precisa do pronome antes. No inglês é assim. No português a gente fala choveu hoje, mas no inglês não. It's rained today. Certo? Então, na forma negativa fica I am not,
You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Nada demais, só o not depois do verbo to be. Forma interrogativa. Novamente, eu não preciso ler tudo de novo. Só colocar o verbo antes do sujeito. Am I? Are you? Is he? Então, é basicamente isso. Agora, vamos fazer um exercício de verbo to be. Complete as frases usando o verbo to be. Vai lá, Madu. I am a doctor. Are you sick? He is a boy. She's a tall girl. It is so cutie. We are not bad students. You are not a student. Are they your teachers? Muito bem. Isso aí. Am, are, is e 3 are. Isso aí. O verbo to be você tá bem craque já, né? Mas para o pessoal que vai assistir gravado pode ser uma ajuda aí. Verdade. Agora, hora da música, né? Lembra que eu falei que ia fazer uma dinâmica? Semana retrasada? Então, vou colocar uma música aqui, aí você vai vendo o contexto e, no caso, eu queria fazer tipo um joguinho, né? Que quem acertasse mais ia ganhar. Só que hoje, infelizmente, só deu para ver você, né? Os outros tiveram compromisso. Mas aí você pode ir fazendo junto comigo. Eu amo essa música. Eu também gosto. Eu gosto que ela é bem lenta, né? Para quem está aprendendo inglês, é bem legal. Só que, por exemplo, beauty, a gente costuma falar beautiful, né? Ele fala beautiful, porque, se eu não me engano, é sotaque britânico. Vou colocar aqui no Spotify, então. Aí eu vou falando um trechinho e aí você no contexto que você entendeu, certo? Tá bom. Eu nunca coloquei... Peraí. Eu nunca coloquei música para tocar enquanto apresento a tela. Então não sei se vai sair o som aí. Aí você me fala se vai sair, tá bom? Tá saindo. Vamos ver se não vai travar, né? Tá saindo. Look at the stars, look how they shine for you. Everything you do, yeah, they were all yellow. I came. Então, nessas frases aí, do que você entendeu? É um pouco injusto porque eu já conheço a música, eu canto ela e tudo, então eu sei a letra. Ah, você já sabe, né, essa Já música. estudei. Verdade. Uhum. Então, não sei se, como é uma dinâmica, eu não sei se pro pessoal da aula gravada seria interessante assistir. Vou deixar para fazer com eles, então, essa dinâmica na próxima aula. Uhum. Então, é isso, então. Muito bom. Amei a aula. Espero que na próxima aula tenha mais gente pra gente poder interagir mais, né? É verdade.
Só deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Bom, pronto. Agora eu vou pedir um feedbackzinho, rapidinho, porque foi a minha primeira aula que eu dei na vida. Eu nunca tinha dado uma aula antes. Então, o que você achou? Ficou alguma dúvida? Assim, eu sei que você já sabe do conteúdo, mas se você não soubesse, Eu acho que você acha que você você. entenderia? Uhum. Eu acho que sim, você explicou muito bem. Ah, que bom.